Rápido, salão opulento repleto de pilhas imponentes de barras de ouro e baús de tesouro, uma figura solitária se ajoelhou e, diante dele, estava um ser poderoso e etéreo com um sorriso malicioso, propondo: vamos fazer uma aposta, humano. Enquanto uma tela digital piscava, mostrando a estatística de sorte do humano, um sombrio menos 9.999, com as palavras: os desafortunados sempre permanecerão desafortunados. O ser, com um estalar de dedos de unhas afiadas, declarou confiante: aqui estão 99 looks em uma calamidade. Vamos lá, teste sua sorte. O Golden Hall pulsava com energia, desafiando o humano a escolher, e o humano, com o rosto marcado pelo suor e pelo desespero, gritava de angústia, perguntando-se em voz alta por que tinha acabado assim, em um destino tão cruel. Seu infortúnio não foi algo recente. Tudo começou no momento em que ele nasceu, quando sua mãe estava em trabalho de parto. Uma ambulância com as sirenes tocando se chocou diretamente contra o hospital, esmagando a sala de parto e, com uma entrada caótica no mundo, ele soltou seu primeiro grito em voz alta: "Ô Jaya!", em meio à confusão, um impacto que parecia selar seu destino para sempre. Durante toda a sua infância e adolescência, a má sorte foi sua companheira constante. No ensino fundamental, médio e superior, ele invariavelmente ficava com febre antes de cada prova. Por 20 anos seguidos, seus amakuji, boletins da sorte, sempre previam muita má sorte, e as excursões da escola e as férias da família eram inevitavelmente canceladas. Mesmo depois que as masmorras apareceram no mundo, dando início a uma era de caçadores, sua sorte não mudou e ele se tornou Fukutaro, um caçador de nível F, conhecido simplesmente como Fuku. Um dia, enquanto Fuku estava sentado em um banco, Seiji, um caçador de nível de vidente, se aproximou dele com um sorriso que sugeria malícia, dizendo: "Fukutaro-kun", ao que Fuku respondeu, tentando manter a calma: "Ah, certo, Seiji-san, o que foi?" Seiji, ladeado por um guarda-costas imponente e uma mulher com pouca roupa, inclinou-se com um sorriso presunçoso e disse, sobre o fundo compartilhado do grupo: "Estou pensando em dobrá-lo a partir desta semana." Fuku foi pego de surpresa, tropeçando em suas palavras quando se deu conta disso, e a suspeita rapidamente surgiu em seu rosto quando a expressão de Seiji se tornou predatória, com seus olhos brilhando em vermelho com uma intenção sinistra. Seiji disse, com a voz carregada de falsa camaradagem, lembrando a Fuku que eles eram um grupo, acrescentando que um grupo que aceita um deus da peste como você não será encontrado em nenhum outro lugar, fazendo com que Fuku se arrepiasse com um apelido cruel, seu corpo instintivamente se curvando para dentro, enquanto Seiji continuava em um tom que mal escondia sua manipulação: "Isso também é uma espécie de compensação pelos problemas que você causa." Derrotado, Fuku puxou sua carteira desgastada e, com relutância, entregou o dinheiro, e Seiji pegou o dinheiro com um sorriso que fez o estômago de Fuku revirar, dizendo: "Sim, bom trabalho." "Seiji-san", começou Fuku, hesitante, com a voz um pouco acima de um sussurro, hoje também." Ele tentou explicar, esperando que houvesse um pouco de simpatia, mas Seiji cortou friamente e foi embora com sua comitiva. "A arrecadação de fundos é um trabalho que só você pode fazer, Fukutaro-kun", dispensando-o completamente. Fuku murmurou um tudo bem relutante enquanto os observava sair com o coração pesado, sabendo a verdade muito bem, pensando amargamente: chamar isso de diversão em grupo parece chique, mas, na realidade, é um sistema tributário muito bem feito, um arranjo terrível e explorador do qual ele nunca poderia escapar. Da perspectiva de Seiji, enquanto Seiji se afastava com seus amigos, ele pensava com satisfação presunçosa: o fato de ele estar sendo usado com isso já é uma sorte para ele. Enquanto Fuku caminhava sozinho, a chuva começou a cair suavemente no início, depois de forma mais constante, espelhando seu humor sombrio, e ele pensou com uma voz vazia: a sorte é determinada desde o nascimento. Ele se lembrou de ter rezado no pequeno santuário que mantinha para seus pais falecidos. Enquanto rezava, os incensos subitamente se acenderam e depois se apagaram, a fumaça ficando escura e ameaçadora, como se respondesse ao destino amaldiçoado que ele carregava, mostrando que, mesmo em momentos de reflexão silenciosa, a má sorte parecia se agarrar a ele como uma sombra pesada que ele não conseguia afastar. Ele caminhou em meio à chuva torrencial em direção ao quando se aproximou do balcão. O recepcionista, um rosto familiar, olhou para cima e perguntou com uma careta de simpatia se ele estava sozinho novamente hoje. "Sim,
respondeu Fuku, com a voz plana e resignada, já ouvindo os sussurros de outros caçadores nas proximidades, suas vozes abafadas, mais cruéis, enquanto murmuravam, chamando a atenção para ele e dizendo uns aos outros para olharem para aquele cara. Assinando silenciosamente seus formulários, Fuku não conseguia ignorar as fofocas que o cercavam, com um deles sussurrando urgentemente que, se você chegar perto dele, alguém morre, e outro, uma mulher de cabelo rosa, acrescentando com os olhos arregalados e cheios de pavor que não era uma piada, já que os sussurros o seguiam como um coro de julgamento, identificando-o como um caçador. Ignorando-os o melhor que pôde, Fuku se dirigiu à entrada da masmorra, um enorme portal brilhante situado na lateral de um afloramento rochoso, enquanto relâmpagos brilhavam no alto, lançando sombras sinistras à medida que ele se aproximava, e alguém nas proximidades observou com preocupação que ele estava indo para a caverna dos Goblins sozinho novamente hoje. Sem que Fuku soubesse, ao atravessar o portal, os trabalhadores da guilda estavam ocupados do lado de fora, um deles colocando uma placa vermelha brilhante que dizia, sem entrada, sem extração de minerais e dizendo, tudo pronto para o colega, limpando as mãos, e o outro trabalhador, segurando uma prancheta, respondeu pensativo, por via das dúvidas, vou fechar a entrada também. Perguntou, levantando uma sobrancelha, se ainda não havia caçadores lá dentro, ao que seu colega zombou com um balançar de cabeça e disse que era impossível, afirmando enfaticamente, que é claro que não, acrescentando, hoje é o festival anual dos Goblins. É como ir direto para a morte. O primeiro trabalhador concordou com a cabeça, você está certo. Todos os caçadores sabem disso. Com um último estrondo metálico, a entrada da masmorra foi fechada atrás deles. Dentro da caverna mal iluminada, Fuku sentiu uma pontada de inquietação percorrer sua espinha, murmurando em voz baixa que algo estava errado, sua mão instintivamente indo para a picareta pendurada em seu ombro, os sons habituais de goblins estavam estranhamente ausentes, e ele pensou de repente, um par de olhos brilhantes apareceu na escuridão à frente, depois outro par, e mais outro. Fuku se virou lentamente, com uma gota de suor escorrendo pela têmpora, e sussurrou para si mesmo, cada vez mais apavorado, tentando entender o que estava vendo na caverna escura como breu. Um grito sobrenatural ecoou pela caverna, um som parecido com um caa penetrante, não natural e penetrante, sinalizando a chegada do perigo, enquanto uma horda enorme de goblins, muito mais numerosa e agressiva do que o normal, avançava em sua direção com olhos ardentes e um olhar de fogo. Fuku gritou de puro terror, pego completamente desprevenido pelo ataque avassalador, com o pânico subindo pela garganta enquanto gritava internamente por ajuda que nunca viria. Em pânico, ele se virou para fugir, com a horda de goblins em seu encalço, gritando, sua voz ecoando na caverna, perguntando-se se aqueles eram realmente goblins e o que estava acontecendo, sentindo uma energia sombria e ameaçadora emanando deles. Algo distorcido e antinatural, bem atrás, o ser etéreo do Salão Dourado observava com um sorriso cruel se formando em seu rosto, pensando em voz alta com diversão em sua voz, aquele cara ponto e agarrando a alça de sua mochila, e Fuku gritou, frustrado por sua alça ter se rompido, tropeçando, quase caindo, antes de se reerguer e continuar sua corrida desesperada pelos túneis sinuosos, xingando, rangendo os dentes, com uma represália abafada escapando dele. Ele subiu uma ladeira rochosa, com os goblins ainda em perseguição implacável, mas então o chão embaixo dele começou a desmoronar. Ele olhou em volta horrorizado e percebeu que estava preso em uma saliência precária sem saída, percebendo que era um beco sem saída, com o coração afundando à medida que os goblins se aproximavam por trás. Fuku disse em voz alta, com uma determinação sombria, que não tinha escolha, declarando que teria que lutar ali, e girou com toda a sua força, mas seu coração não estava bom. Ele ficou olhando incrédulo, soltando um grito de horror ao exclamar que ela havia se quebrado, com a voz cheia de impotência, enquanto uma massa de goblins, com os olhos brilhando com tinta de guerra vermelha, avançava com um rugido ensurdecedor. Cercado e desarmado, Fuku não teve chance, e os goblins, empunhando picaretas rudimentares, o cercaram com uma alegria selvagem. O chão sob seus pés cedeu e ele despencou em um abismo escuro, os rugidos furiosos dos goblins desaparecendo à medida que ele caía mais fundo no desconhecido. Ele caiu e caiu, com pedras e detritos chovendo ao seu redor, seu corpo sendo jogado pelo abraço cruel da gravidade e depois escurecendo.
Quando finalmente recobrou a consciência, viu-se deitado em um chão de pedra fria, a dor pulsando em seus membros. Uma mão, elegante e esguia, estendida em sua direção através das sombras, e ele olhou para cima, atordoado, e viu o ser etéreo do Salão Dourado, mas agora com chifres proeminentes e um sorriso travesso, quase brincalhão, em seu rosto. Com uma voz seca e cheia de descrença, Fuku conseguiu pronunciar uma pergunta, quebrada enquanto se perguntava em voz alta se ainda estava vivo. Fuku, ainda atordoado e confuso, olhou para ela com olhos arregalados, sua mente correndo para compreender o que tinha acabado de acontecer e quem ou o que era esse ser misterioso. E quem ou o que esse ser misterioso realmente era. Com uma risada baixa, o ser chifrudo disse: Kukuku, você é interessante. Seus longos cabelos prateados fluíam ao redor dela como o luar e seus olhos heterocromáticos, um azul e um vermelho, brilhavam com diversão enquanto ela continuava. O fato de você ter chegado até aqui significa que você tem uma grande dose de sorte ou é o mais azarado da história. Fuku, ainda no chão, levantou-se um pouco e perguntou perplexo o que ela queria dizer. Ela fez uma pose, inclinando a cabeça de forma brincalhona, e disse: Eu sou. Com um estalar de suas unhas longas e afiadas, um símbolo triangular dourado soprou sob ela e ela levitou levemente, terminando: o Deus da Sorte. A cena mudou. Fuku estava sentado no chão, olhando para as imensas pilhas de riquezas, balbuciando incrédulo sobre ser o Deus da Sorte. A deusa da Sorte sorriu e comentou que ele tinha boa sorte, explicando: aqui estão 99 sortes em uma calamidade. Seu olhar, refletindo a forma pequena e insignificante de Fuku, era intenso quando ela acrescentou que, se um pouco de sorte estivesse do seu lado, ele poderia viver uma vida um pouco melhor do que agora, mas se entre 100 chances ele deixasse essa oportunidade passar. Fuku engoliu com força, o suor escorrendo pela testa enquanto pensava na calamidade, sua mente se acelerava de medo. Vamos lá, a deusa da sorte insistiu, sua voz era uma prece predatória enquanto ela explicou que, como ele havia chegado à parte mais profunda da masmorra, receberia uma recompensa, embora admitisse com impaciência que não seria divertido simplesmente entregá-la, batendo o dedo no queixo pensativamente. Então, como uma verdadeira deusa da sorte, proponho uma aposta, disse ela, apontando para as fileiras de baús dourados que o cercavam, acrescentando: vamos lá, a calamidade é apenas uma em 100. Se você tiver sorte mediana, não há nada a temer. O rosto de Fuku se contorceu de ansiedade, sabendo que sua sorte era tudo menos mediana. Shus, a deusa da sorte, ordenou, sua voz ecoando pelo salão enquanto ela inclinou a cabeça com um olhar malicioso, acrescentando que ele não tinha o direito de recusar porque, se não escolhesse, passaria o resto da vida dentro da masmorra, embora ela não se importasse, honestamente. Os ombros de Fuku caíram e ele começou a tremer, explicando que, desde o nascimento até agora, ele nunca tinha sido abençoado com algo chamado sorte. Ele estendeu a mão hesitante para um dos baús de coleta, sabendo que em momentos como esse ele acabaria escolhendo a calamidade. Seus olhos se arregalaram de horror quando uma aura roxa e escura começou a emanar do baú escolhido. Enquanto o Deus da Sorte observava com uma alegria quase maníaca, ele gritou, percebendo seu destino inevitável de acabar com a calamidade. Calamidade. As palavras má sorte pairaram no ar quando o baú escolhido irrompeu em um violento pilar de energia roxa e preta, jogando Fuku para trás, fazendo-o gritar de terror ao ser engolfado pelo poder malévolo. A deusa da sorte observou com um leve beicinho, expressando descrença de que ele realmente havia sido responsável pela calamidade. Depois um sorriso largo e satisfeito se espalhou pelo rosto dela porque ela viu algo realmente interessante. Fuku caiu de joelhos, com a energia negra girando em torno dele, e uma interface digital piscou diante de seus olhos, mostrando um aviso sobre uma mudança de status que refletia os valores das habilidades. Fuku gaguejou, tremendo, perguntando o que estava acontecendo com ele e questionando a inversão da habilidade de calamidade. A deusa da sorte acenou com desprezo, dizendo-lhe para odiar sua própria falta de sorte, mas ofereceu que, se ele dissesse que a adoraria, talvez ela pudesse lhe dar outra chance. De repente, um som alto e incessante de fossa interrompeu, emanando da tela de status de Fuku, deixando-o confuso sobre o que estava acontecendo. Do nada, o Deus da Sorte foi pego em um turbilhão de água azul turquesa, gritando em choque ao ser puxado para baixo.
e Fuku gaguejou, lutando para se manter à tona na água surpreendentemente quente do que parecia ser uma súbita erupção de fonte quente, sentindo-se como se estivesse se afogando, mais vivo. Ele encontrou-se em terra firme novamente, encharcado, mais vivo, mal conseguindo acreditar que uma fonte termal havia explodido tão repentinamente, quando um pé grande, verde de dedos livres apareceu. Engolindo em seco, Fuku olhou para cima e viu uma horda de goblins com olhos que brilhavam ameaçadoramente ao seu redor, quebrando seu breve momento de alívio. Seus olhos se arregalaram de terror quando ele se lembrou de que havia algo errado com os goblins, notando entre eles um goblin particularmente grande e imponente usando uma coroa rudimentar e um colar de dentes, segurando um amuleto brilhante em forma de crânio que ele percebeu ser o emblema da rainha dos goblins. Veio à tona a lembrança de uma vez ter ouvido que os goblins arriscavam suas vidas em uma caçada anual para escolher o chefe que seria a rainha. Ele percebeu com horror que aquele dia era hoje, amaldiçoando sua terrível sorte. A rainha Goblin ergueu o amuleto bem alto, soltando um grito agudo, o que fez com que os outros goblins rugissem em resposta, com a empolgação atingindo um nível febril. Fuku se levantou, gritando que tinha que correr, mas uma dor aguda atravessou sua mão, fazendo com que ele gritasse ao olhar para baixo e ver sua mão empalada em uma rocha irregular, desesperado e aterrorizado, não querendo morrer ali. Um dos goblins maiores, com os olhos fixos em Fuku, arremessou uma rocha de tamanho considerável, fazendo com que Fuku gritasse ao se preparar para o impacto, mas o goblin arremessou a rocha para cima, onde ela atingiu uma estalactite enorme pendurada precariamente no teto. Precariamente do teto. O rangido da estalactite se soltou, caindo diretamente na direção da rainha dos goblins e esmagando-a com um baque doentio, acabando com a caçada caótica em um instante, deixando Fuku atordoado com a bizarra reviravolta dos acontecimentos. Cambaleando, Fuku correu para trás quando a poeira baixou, vendo apenas os pés verdes da rainha dos goblins e uma poça de sangue roxo sob a rocha maciça, enquanto os goblins restantes olhavam em silêncio atônito. De repente, a caverna começou a tremer violentamente com a chuva de pedras e detritos, e Fuku gritou em pânico, percebendo que a caverna estava desmoronando. Uma das maiores goblins fêmeas, aparentemente de alto escalão na corte da rainha, olhou para a rainha esmagada e emitiu um som confuso, enquanto os outros goblins se lamentavam e gritavam em meio às pedras que caíam e aos destroços que voavam. Fuku observou horrorizado enquanto os goblins eram dizimados, notando o goblin que havia jogado a pedra fatídica parado em meio ao caos até que uma pequena pedra ricocheteou em sua cabeça, fazendo com que ele se virasse com uma expressão ilegível e olhasse diretamente para Fuku. Aterrorizado, Fuku conseguiu emitir um som de medo ao pensar que o olhar estoico do goblin significava que a rainha estava super louca e esperava um ataque de fúria. O goblin virou-se lentamente de costas para ele, murmurando baixinho antes de girar repentinamente, com os olhos brilhantes como corações e os lábios franzidos enquanto gemia e avançava em direção a Fuku, que agora estava inexplicavelmente a número 1 no ranking de rainha sexy dos goblins. Totalmente desnorteada, Fuku gaguejou de surpresa, questionando se os goblins não estariam agindo de forma estranha. O goblin, claramente apaixonado, agarrou Fuku e gritou que queria engravidá-lo, fazendo com que Fuku gritasse alto enquanto se debatia no aperto surpreendentemente forte do goblin e declarava que ele estava definitivamente amaldiçoado. Protegendo a cabeça, Fuku correu para salvar sua vida enquanto o goblin apaixonado perseguia pela caverna em colapso, agora vermelha. Em outro lugar, o deus da sorte emergiu da fonte termal, olhando em volta perplexo e sem palavras. De volta à cidade, Fuku olhou para o amuleto da rainha Goblin, que ele pulsava com uma energia fraca e escura enquanto se perguntava o que fazer com ele, lembrando-se da voz presunçosa de Sage dizendo que os itens deveriam ser usados para o benefício de toda a equipe, e suspirou amargamente, sabendo que, não importava como olhasse para ele, o amuleto parecia um item amaldiçoado. Enquanto pensava em como a sorte era definida desde o nascimento, a cena mudou para o deus da sorte, agora livre do abismo aquoso, observando-o à distância com uma expressão pensativa no rosto. De repente, o corpo de Fuku foi envolvido por um relâmpago azul crepitante. O amuleto, agora pendurado em seu pescoço, brilhava intensamente. Atrás dele, a imagem espectral de um enorme demônio com cabeça de touro irradiando um poder imenso. Os olhos de Fuku brilharam com a mesma energia azul.
Ele pensou com preocupação que esperava que eles não ficassem bravos, ainda preocupado com a reação de Seiji, mesmo quando esse novo poder o atravessava. A mulher de casaco azul petróleo olhou para trás com um lampejo de surpresa nos olhos, murmurando para si mesma que o item que acabará de ser apresentado havia chamado sua atenção. De volta à guilda, Seiji e sua comitiva confrontaram Fuku. O guarda-costas corpulento de Seiji exigiu saber onde estava o dinheiro. Fuku gaguejou em choque ao repetir a palavra dinheiro, depois suspirou, derrotado, admitindo que sabia que não daria certo. Ele se desculpou e explicou que, mais do que apenas dinheiro, tudo o que ele possuía havia sido varrido, exceto o dinheiro. Havia sido varrido, exceto por isso, ele estendeu o amuleto amaldiçoado. O guarda-costas, furioso, agarrou Fuku pelo colarinho e gritou para que ele não se metesse com eles, chamando-o de idiota. A mulher que estava com Seiji, com os braços cruzados, zombou com um tom zombeteiro e um brilho agudo no olhar enquanto repetia sua concordância sarcástica, dizendo sim, sim, com claro desdém. Seiji se inclinou para trás, examinando o amuleto do Goblin com uma expressão de desdém. Confiamos em você como colega de equipe, ele zombou, com um tom carregado de sarcasmo, e é isso que você traz de volta. Ele bateu o queixo pensativamente e acrescentou, Fukutaro também passou por maus bocados. Acabei de analisar e é verdade que isso não tem valor. Ele então sorriu e empurrou o amule de volta para Fuku. Jogá-lo fora seria um desperdício, então vamos deixar passar hoje com isso, disse ele casualmente, como se estivesse fazendo um favor a Fuku. Fuku, segurando o amuleto com os dedos trêmulos, parecia incerto e perguntou com uma voz hesitante se Seiji estava realmente certo dessa decisão. É claro que sim, respondeu Seiji com suavidade, seu sorriso se alargou, embora seus olhos tivessem um brilho afiado e predatório. Vamos lá, entregue-o, insistiu ele, com a voz carregada de uma falsa cordialidade. Então, Fuku começou, com a voz arrastada enquanto ele se movia para entregar o amuleto. De repente, um aperto firme agarrou seu braço. A mulher de casaco azul, que estava observando silenciosamente a conversa, interveio. Espere um momento, disse ela com firmeza, parando Fuku no meio do caminho. Laridade, parando Fuku no meio do movimento. Tanto Fuku quanto Seiji se viraram para ela, visivelmente assustados com a interrupção. Seiji tropeçou em suas palavras, pego de surpresa, e perguntou confuso do que se tratava, com a voz vacilante. A mulher se virou para ele, com os olhos afiados e o tom inabalável, enquanto fixava Seiji com um olhar intenso. Você acabou de dizer analisar, não foi? E também disse que isso não tem valor, afirmou ela, com a voz carregada de uma sutil acusação. O rosto de Seiji se ruborizou com uma súbita atitude defensiva. Ele a encarou, exigindo saber quem ela era e por que estava interferindo. Desculpe-me por não ter me apresentado antes, respondeu a mulher calmamente, colocando a mão sobre o peito com dignidade. Sou Aya Aoi, uma analista de classe certificada pelo Estado. E não posso permitir que essa tentativa de fraude continue sob minha supervisão, declarou ela, sua voz cortando a tensão como uma lâmina. Fuku se virou para ela e ficou em silêncio atônito, com os olhos arregalados enquanto tentava processar suas palavras. E analista de classe A? Ele mal conseguia entender o que isso significava. O que está acontecendo aqui, pensou ele, totalmente desnorteado, lutando para entender a súbita reviravolta dos acontecimentos. Seiji, afobado, tentou se fazer de desentendido, dizendo, ouvi a palavra fraude e pedindo que não dissessem algo tão duro, insistindo, por favor, eu só estava fazendo um favor como bom colega de equipe. Essa é uma transferência legítima. Isso acontece com frequência entre os membros da equipe. Membros da equipe. Aya não se convenceu, perguntando se isso ainda seria verdade, mesmo que fosse um item de classe lendária que valesse o suficiente para comprar uma mansão. Fukugas, um soft-et, escapando dele, e os outros clientes do café começaram a murmurar, perguntando se ela havia dito lendária, imaginando se alguém tentou roubar isso dele, e que tipo de escória Seiji era, fazendo Seiji e seus comparsas parecerem cada vez mais desconfortáveis. Enganar alguém que não sabe o valor para tirar um item dele é fraude pura e simples, declarou Aya, apontando um dedo acusador para Seiji, acrescentando com convicção que ele deveria se envergonhar. Seiji, em pânico,
Voltou-se para seu guarda-costas, perguntando o que deveria fazer, enquanto Fuku, ainda se sentindo mal, sussurrava para si mesmo se isso poderia ser algum tipo de engano. Encurralado, Seiji olhou para Aya e a ameaçou, afirmando que ela se arrependeria disso, e então ele e seus comparsas se retiraram às pressas. Fuku, ainda segurando sua mão, olhou para ela, perguntando nervosamente por Aya-san. Desculpe, não consegui ficar quieta e me intrometi um pouco, disse ela, olhando para baixo. Não, Fuku começou, mas depois percebeu que eles ainda estavam de mãos dadas, com corações flutuando ao redor deles, e perguntou desajeitadamente se ela poderia soltá-lo agora. Aya, confusa, tropeçou e caiu, abaixando a cabeça repetidamente e pedindo desculpas profusamente. Fuku, igualmente envergonhado, ajudou-a a se levantar. Mas, ele perguntou, segurando o amuleto, será que essa coisa de ser um item lendário pode ser algum tipo de engano? Ele comentou que, na verdade, parecia mais um item amaldiçoado. Além disso, alguém como eu não poderia conseguir algo tão valioso, disse Fuku, com a voz carregada de dúvidas. Aya disse com firmeza que isso não era verdade e sacou sua licença de analista, explicando, como mencionei antes, tenho uma licença de analista classe A emitida pelo Estado. Não sou como aqueles analistas falsos que abusavam de suas habilidades para enganar as pessoas. Ela gesticulou para Fuku, que agora estava parado sem jeito enquanto uma multidão se reunia ao redor dele, declarando que esse é um tesouro de classe S devido à dificuldade de aquisição. A multidão explodiu, exclamando que se tratava de um verdadeiro um item lendário, acrescentando seu espanto, dizendo que era a primeira vez que viam-um pessoalmente, e bombardeou Fuku com perguntas, pedindo que ele contasse como conseguiu e revelasse os detalhes, com uma pessoa exclamando, perguntando se ele teve uma sorte incrível. Fuku murmurou, totalmente desnorteado, perguntando-se em voz alta sobre sorte incrível, enquanto a multidão o empurrava. O amuleto em sua mão começou a brilhar com uma intensa luz púrpura e ele começou a dizer que não havia como ter tanta sorte, mas então percebeu o brilho sinistro, emitindo um som de interrogação quando o amuleto foi puxado para cima por uma força invisível, arrastando Fuku com ele, e ele gritou, suspenso no ar. Enquanto isso, Seiji, furioso, chutou uma em seguida. Seiji, furioso, chutou uma lata de lixo em um parque próximo, xingando, furioso porque a mulher o irritou, o humilhou e ele não conseguia acalmar sua fúria. Seus companheiros o observavam, com uma mistura de medo e apreensão em seus rostos, quando seu guarda-costas começou a falar. Esse é o rosto de Seiji, contorcido em um sorriso sinistro e predatório, dizendo, vamos estuprá-la. Vamos chamar os outros também. Vamos todos atacá-la. A mulher loira parecia um pouco desconfortável enquanto Seiji continuava, pingando malícia, dizendo que ela não era feia e sugerindo que eles fizessem Fukutaro estuprá-la depois de torturá-la para sempre, perguntando a seus companheiros o que eles achavam e achando aquilo engraçado. De repente, um pensamento alto ecoou pelo parque. Seiji murmurou perguntando o que era aquele som, virando-se para o barulho enquanto uma nuvem de poeira e detritos surgia de trás de alguns arbustos.